Bom ter você aqui nessa noite. Bom nos reunirmos para esse tempo de palavra. Antes de ler o texto de hoje, eu quero lembrar o versículo que ganhou, de certa forma, destaque na última ministração. Foi o versículo de João, seu primeiro capítulo, o versículo de número 14. Coloca para a gente, Raquel, João, primeiro capítulo, versículo 14. Só lembrando do contexto, a palavra está nos dizendo que o verbo que é Jesus se fez carne. João 1,14. Isso. A palavra está dizendo que o verbo que é Jesus se fez carne, habitou entre nós. Também vai dizer que ele era a luz dos homens, a vida que havia em nós. E aí chega nesse versículo número 14, que nos diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o que ele nos diz? Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Eu quero hoje, nesse sermão que tem o título Olhos Abertos, convidar você a ficar com os olhos bem abertos mesmo. Mas antes disso, feche seus olhos aí um pouquinho. Feche seus olhos por um instante, antes de você deixar eles bem abertos. Feche ele aí por alguns instantes e começa a pensar que na última imagem que você viu aqui do altar, você provavelmente viu um teclado, viu uma guitarra, você viu o pastor aqui no meio, você viu também uma bateria, um violão, enfim. Pensa aí na última vista que você teve aqui do altar. Agora pode abrir os seus olhos. Mudou alguma coisa? Mudou, né? O pastor não estava mais aí no meio. Eu sei que parece boba a dinâmica, né? Mas ela nos lembra de algo muito básico. Quando nossos olhos estão fechados, a gente deixa de ver o que está acontecendo. Acontece que na nossa vida cristã, muitos de nós estão vivendo dessa maneira, com olhos fechados. Até se dizem cristãos, mas estão com os olhos fechados, perdendo muito do que o Senhor está fazendo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para não sermos essas pessoas. Que os nossos olhos estejam bem abertos. Eu oro para que a luz do Senhor seja tão forte hoje sobre os seus olhos. Mais ou menos como quando alguém acende a luz no nosso rosto, sabe? E a gente está acabando de acordar, você faz daquele jeito assim. Mas chega uma hora que você se acostuma com aquilo, você passa a ver melhor. Nós precisamos acordar. A primeira coisa que você vai falar é para o seu irmão aí do seu lado: ó, acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. Olhos abertos, olhos fixos no Senhor. É isso aí. Dito isso, na expectativa de vermos, percebermos a glória do Senhor, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora sim, em 1 João, também no primeiro capítulo. Nós vamos ler dos versículos de 5 a 10. 1 João 1, 5 a 10. Nos diz assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que mais uma vez alcança o nosso coração. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude na compreensão dela. De fato, percebemos a nossa condição diante do Senhor. E
também percebemos a graça que o Senhor tem derramar sobre cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 5, o primeiro versículo que nós lemos aqui, ele começa dizendo assim: a mensagem que dele ouvimos. Esse texto está sendo escrito por João, um dos discípulos, e ele está falando, obviamente, dele e de seus companheiros. Eles ouviram algo da parte de Jesus, e aqui, nesse texto especificamente, ele está reproduzindo isso a uma comunidade, dizendo então que o Senhor diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. É interessante, importante a gente entender que essa mensagem desse texto, ela é uma mensagem da parte de Deus, e não algo que a igreja criou ou sistematizou como um proceder, como uma doutrina, quanto instituição. Nada contra também os procedimentos, nada contra a instituição. Só que nós estamos falando de algo que vem diretamente de Jesus ao coração dos discípulos, e eles reproduzindo isso agora a outros discípulos. E é interessante a gente perceber como nesses poucos versículos, a gente pode ver que Jesus ele fez questão de revelar algumas coisas importantes sobre um coração quebrantado, sobre pelo menos esse processo de quebrantamento do nosso coração. E são 3 pontos particularmente que eu quero compartilhar aqui com vocês. 3 pontos, 3 reflexões em cima desse texto que fazem muito sentido diante de tudo que nós lemos aqui. Esses 3 pontos são o reconhecimento do pecado, a necessidade da confissão e a graça que há no perdão da parte de Jesus. Então, reconhecimento do pecado, a necessidade da confissão e a graça que há no perdão da parte de Jesus. Meus irmãos e irmãs, sempre que possível, é importante nós retomarmos a nossa consciência, a condição da qual o Senhor nos tirou. E quando eu falo de condição, não me refiro a uma condição emocional, financeira, social, ou algo que diz respeito à nossa vida aqui, nesse momento presente. Falo de uma condição espiritual de pecaminosidade. Falo de uma condição, de um estado que feria o nosso relacionamento com o Senhor. E de lá nós fomos resgatados. A palavra vai dizer que nessas condições nós estávamos como mortos. Mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos. Éramos transgressores, inimigos de Deus. Mas existe perdão, existe graça, existe redenção para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é importante a gente entender de onde a gente sai, porque todas as vezes que trouxermos isso à memória, nós teremos muita alegria para celebrar onde é que nós estamos hoje. Isso vai mudar a sua perspectiva de como vir ao culto. Vai mudar a sua perspectiva de como ser cristão. Vai mudar a sua perspectiva de como viver a vida cristã. Porque ela não vai dizer mais respeito a vir num culto pré-estabelecido, mas ela vai dizer respeito a alguém que entendeu que foi retirado de um lugar de morte para a vida e agora tem disposição no seu coração para adorar ao Senhor, e o culto é só um lugar onde você vai se reunir com muito mais irmãos para fazer isso. Vejam como é que muda as coisas? Diferença de eu tenho que ir no culto que às 6 horas já está começando, para uma coisa: eu fui resgatado, perdoado, eu sou livre e eu quero retribuir esse amor do Senhor, e eu quero adorar junto com os meus irmãos. Eu estava com o Jonatas na semana passada, retrasado em Santos, passada, né? Retrasado, e a gente foi lá dar uma capacitação para a liderança, e na mesa redonda fizeram uma pergunta para a pastora Laura da seguinte maneira: pastora, como é que a gente faz para a igreja continuar vivendo a adoração durante a semana? Continuar desfrutando de tudo aquilo que a gente viveu no domingo? E a resposta dela foi genial. Se ela não falasse isso, eu ia falar também. Fiquei pensando. Ela disse assim: na verdade, o processo é inverso. A adoração, ela começa na nossa semana, na nossa vida. E no culto é só um reflexo de tudo que nós temos vivido com o Senhor. Meus irmãos, eu digo para vocês, fiquem com os olhos bem abertos,
para perceberem o Senhor. Porque senão tudo que a gente vai viver, tudo que a gente vai ver e experimentar, talvez seja o que um outro está experimentando. Reflexo do que o outro está experimentando. Tem muita gente vivendo um sentimento de adoração em função de alguém que de fato está vivendo uma vida de adoração. Porque, convenhamos, o culto é muito gostoso, os louvores, eles nos tocam a nossa alma e nós somos sensibilizados por isso. E muitas vezes nós achamos que esse arrepio, algo que está acontecendo dentro de nós, é uma questão espiritual. E às vezes a gente, só por se comover por alguém que está cantando, ministrando, fazendo algo, está achando que está percebendo o Senhor e não tem mudança nenhuma. Não tem nada acontecendo dentro de nós, a não ser um sentimento ali naquele momento. A gente precisa abrir muito bem os nossos olhos, porque a nossa perspectiva de ser cristão, ser igreja, vai mudar quando a gente olhar para esse fato de que o Senhor nos resgatou de uma condição terrível de morte para nos dar vida, para nos dar a alegria de viver, para nos dar a alegria de ser igreja, para nos dar a alegria de ter irmãos queridos, amigos. O Senhor nos resgatou para viver uma vida abundante, vida que você não poderia viver sem Ele, né? Então, eu espero que isso mude, de certa forma, no seu coração, a maneira como você vem para um culto, a maneira como você vem para um GC, a maneira como você vive a sua vida na igreja, não só na igreja, mas a maneira como você vive a sua vida cristã em todo o tempo. Como eu estava dizendo, tem 3 coisas que eu quero compartilhar com vocês que fazem parte desse processo de quebrantamento do nosso coração. O primeiro deles, ao vermos o Senhor, ao vermos a sua glória, percebemos também a sua santidade e necessariamente a gente tem que ir para um lugar de reconhecimento do nosso pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, vai nos dizer que todos pecaram. Todos, sem exceção. Isso inclui cada um de nós aqui. E agora nós somos carentes da glória, da graça, do poder de Deus, da ação de Deus na nossa vida. E o texto, ele continua com uma boa notícia. O versículo 23 ali é a parte complicada. Mas o evangelho é boa notícia e o versículo 24 diz assim: mas esses que pecaram e carecem de Deus, eles são agora justificados gratuitamente. Gente, isso aqui é motivo de festa. É motivo de alegria. Sabe o que acontece quando a gente faz o batismo? Quando a gente tem toda aquela alegria de estar recebendo novos irmãos? É isso aqui. São pessoas compreendendo a justificação, o sacrifício de Cristo por elas. É por isso que eu falo. Entender de onde nós saímos muda a forma como nós experimentamos tudo. Só quem viveu na miséria sabe quão bom é viver no luxo. Quão bom é ter as coisas. Reconhece de fato isso. Só quem viveu necessitado enfim, seja o que for, não estou falando nem só dos recursos financeiros, sabe como é bom ter provisão, ter cuidado. E o Senhor não está nos colocando nesse lugar de provisão, de cuidado. Dizendo assim, vocês todos pecaram, são carentes, mas também têm a oportunidade de serem justificados, gratuitamente. Tem gente que fala que de graça até injeção na testa, vai pela cruz, é mais fácil, é melhor, né? Ela é de graça. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Anota esses versículos para você meditar melhor na sua casa, no texto todo de Romanos capítulo 3. Portanto, não nos deixemos enganar, deixando de lado ali a nossa natureza pecaminosa, como se ela não fosse um assunto a ser levado a sério, porque diariamente ela está ali, de maneira ofensiva, nos incomodando. Não tem como a gente ser uma igreja saudável se a gente não tiver disposição para tratar dos nossos pecados, para tratar das mazelas ali mais profundas da nossa alma.
sabe, das suas vontades mais obscuras, que você conhece aí, e eu conheço as minhas. A gente não pode deixar essas coisas de lado, porque o Senhor, Ele tem nos dado a chance de trazer luz para esse lugar, e então sermos transformados. Não falar sobre a realidade do pecado nos leva a muitos perigos mesmo. Mas talvez o pior deles seja de sermos cristãos mimados, que acham que o sacrifício de Jesus tem única e exclusivamente a ver com o fato de sermos amados. Aí aquela pessoa que resume o evangelho em eu sou amado por Deus, e de fato é. Não estou negando isso. Não estou negando isso. Mas há muito mais a ser explorado. Há muito mais a ser vivido. Fruto desse amor. O amor é só aquele primeiro momento, sabe, o alcançar do Senhor. Quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, revela sim amor, mas revela também obediência à vontade de Deus Pai. Revela a necessidade da redenção. O sacrifício de Jesus revela também a glória de Deus, da qual, como nós vimos, somos tão carentes. A pregação do Evangelho, meu irmão, minha irmã, não tem a ver com a sua ou a minha necessidade, mas sim com a nossa carência de Deus. Não com a nossa necessidade, a nossa carência pessoal, mas com a nossa carência de Deus. Vocês se lembram, alguns domingos atrás nós falamos sobre Ana, que tinha um clamor, um desejo de ter um filho. Ela chega diante do Senhor, ela coloca o seu coração, e sem mesmo saber se Deus daria um filho a ela, ela sai satisfeita da presença do Senhor, curada, restaurada, porque ela não precisava de um filho, na verdade. Ela precisava do quê? De Deus. Eu e você, nós não precisamos daquilo que a gente acha que precisa. De fato, nós precisamos do Senhor. Uma vez que Ele é nosso pastor, Ele faz o resto. Ele não nos deixa faltar nem dias ruins, mas também não nos deixa faltar dias bons. Ele tem cuidado de nós, e nós somos provas vivas disso. Mas a gente precisa abrir um pouquinho mais o nosso olhar para essa realidade de que, se não fosse a graça dele, nós continuaríamos num lugar de pecado, num lugar de morte, num lugar terrível. Se nós estamos vivos, meus irmãos, é porque a misericórdia do Senhor assim nos permite. Se nós estamos hoje aqui, é porque o Senhor nos permitiu estar hoje aqui. É porque esse Cristo, que a palavra descreve como servo sofredor, como aquele que é inocente, levou toda a ira que o Senhor despejaria sobre nós, para que hoje a gente pudesse se unir a Ele. Meus irmãos, a gente não só deixou de estar num lugar de morte, como por meio do sacrifício de Jesus, nós deixamos de provar a ira santa de Deus. Percebam que lugar de privilégio é ser filho de Deus. É por isso que a gente fala tanto do amor, porque que outra coisa a gente poderia usar para explicar uma atitude como essa, a não ser um amor tão impressionante por cada um de nós. Mas é verdade de que a gente tem vivido os nossos dias olhando para nós mesmos, muitas vezes sendo esses cristãos mimados. E existe um grande perigo também nessa realidade de sermos mimados, é de que a gente não abre os nossos olhos para a verdade e nem permite com que outras pessoas não digam as verdades. Num tempo em que se fala tanto sobre conexões, a gente é desafiado, na verdade, a fazer amigos. E, a meu ver, amigos são aqueles que, de fato, nos falam aquilo que a gente precisa ouvir. Vocês têm amigos assim? Que puxam a orelha quando precisa puxar, que falam umas verdades para você, você fica até uns dias sem falar com ele, mas depois você fala assim, esse meu amigo me ama, ele me avisou. Aí o amigo dá vontade até de falar assim para a gente, eu te avisei, né? Eu te falei que ia dar ruim. Nós somos chamados para viver relacionamentos como estes, quando os nossos olhos se abrirem,
a gente vai perceber que o Senhor ele está usando de muitos irmãos, irmãs, entre nós, para nos fazer viver uma vida um pouquinho mais coerente com tudo que Ele tem proporcionado a cada um de nós. Sem o sacrifício de Jesus, como eu estava dizendo, nós continuaríamos nos encontrando num estado profundo de trevas e cegueira, escravos das nossas vontades, presos a um desejo insaciável por prazer, cercado de ambições que são só nossas, egoístas, e que nos levam a ter olhos, que nos leva a não ter olhos para mais nada, a não ser nós mesmos. E a meu ver, quem olha somente para si, permanece de olhos fechados, porque não está percebendo o Senhor, porque não está percebendo o seu próximo, não está percebendo a vida para além dele mesmo. Então é como se estivesse de olhos fechados. A gente precisa tomar muito cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Porque muitas vezes a gente está achando que por não incomodar, por estar vivendo no nosso cantinho, no nosso mundo, a gente está sendo pessoas de bem. Só que Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 nos diz assim: não há um justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Não há um justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há um justo. Sabe aquela história de que as pessoas são boazinhas? Nossa, eu conheço alguém que é tão bom, só falta Jesus na vida dele. Falta tudo. Falta tudo. Se falta Jesus, falta direção, caminho. Se falta Jesus, falta vida. Se falta Jesus, falta verdade. Se falta Jesus, aquela pessoa na verdade está morta, cega. É que eu estou sendo tranquilo aqui, mas se a gente olha para Apocalipse, quando a gente vê a carta até a igreja de Laodiceia, o texto nos diz assim: pobres, cegos, nus, miseráveis, não perceberam o Senhor. Meus irmãos, até mesmo as nossas melhores intenções de fazer o bem, elas podem ser corrompidas pelas nossas ambições egoístas, se nós não tivermos Jesus. E no final das contas, por melhor que sejam as nossas atitudes, nós continuaríamos sem o nosso Criador, separados do nosso Criador, e a ausência dele pode nos custar muito. Nos custa muito, na verdade. Então, reconhecer o nosso pecado, o reconhecimento do nosso pecado é o primeiro passo de alguém que viu Jesus, alguém que olhou para Jesus e viu a sua glória. A primeira coisa que essa pessoa ela é impulsionada a fazer diante de tamanha santidade é reconhecer o seu pecado e, consequentemente, se arrepender. Esse é o primeiro passo para se tornar parte de algo maior. E essa consciência só vem se nós estivermos em Deus. Porque se nós estivermos com Ele, nós estaremos na luz e não nas trevas, como a gente acabou de ler. Portanto, se você está aqui e diz conhecer Jesus, quero dizer para você, vigie então, para que você permaneça na verdade e para que você ande na luz. Versículo 6, olha só, leu aí, 1 João, versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, o que acontece? Mentimos. E o que mais? Não praticamos a verdade. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer ser tido como um mentiroso. Mas acontece que muitas vezes nós mesmos estamos nos enganando. E o resultado final é esse. Versículo 8 fala sobre isso. Olha só. A nós mesmos enganamos. A verdade não está em nós. Se a gente pensa que a gente está vivendo tudo bem, está tudo certinho, eu sou comprometido com as coisas certas, eu não faço mal a ninguém, isso não é suficiente.
nós precisamos de Jesus. Nós precisamos desse olhar para a cruz. E a prova de que nós estamos nos esquecendo disso, esquecendo de que existe pecado, de que existe tentação, e de que nós precisamos lutar contra isso, é de que as nossas pregações, as nossas canções, agora pouco refletem essas verdades. Nós acabamos de vir de uma série sobre organizar as emoções, e é tentador falar só sobre as emoções, sem passar pelo campo de que muitas delas são fruto do pecado. A igreja, ela precisa falar sobre muitas pautas sociais, de injustiça, enfim, e é muito tentador a gente se manter só nas pautas, sem trabalhar a ideia do pecado que há por detrás disso. Me lembro uma vez, quando com alguns pastores a gente conversava sobre a questão do racismo, e a gente estava falando que toda tentativa da igreja de falar sobre o racismo, sem trabalhar a ideia de que é pecado, ela é falha. Ela é falha. Porque no fundo, o preconceito, o racismo, enfim, muitas outras coisas são fruto de uma natureza caída, pecaminosa, que não se voltou ao Senhor. Porque entre nós que conhecemos o Senhor, isso não deveria nem passar no nosso pensamento. Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar de escanteio a realidade do pecado, das tentações, e tratar de muitos outros temas como se eles não afetassem. Só que isso tem acontecido, as pregações não falam mais sobre isso, as canções não falam mais sobre isso, e a consequência é de que os corações deixaram de estar quebrantados diante do Senhor. Porque nada mais chega até esse coração e diz, você precisa se arrepender. Chega até esse coração e diz, você precisa mudar o rumo da sua vida e da sua história. Só chega coisa assim, não, está tudo bem, vai ficar tudo bem, você vai ser fortalecido, você vai ser... Eu me lembro de uma canção que eu compartilhei com os irmãos hoje pela manhã, que descreve melhor do que tudo que eu já falei até agora, o sentimento desse texto. E vocês vão se lembrar comigo. A canção que nos diz assim, ó, quão cego eu andei e perdido vaguei. Vocês conhecem essa música? Um hino? Ela continua dizendo assim, longe, longe do meu Salvador. Veja bem, perdidos, cegos, andando por aí, vagando por aí, longe do nosso Salvador, longe daquele que pode nos dar vida. E como sempre, a boa notícia está inserida, a música continua dizendo, mas do céu eis desceu, o seu sangue verteu para salvar este pobre pecador. Olha aí, uma canção que está falando de mim e de você na condição de pecador. Pecadores. Isso aqui é muito útil para a gente compreender que de fato assim somos e carecemos do Senhor. E que a gente precisa olhar para a cruz. Porque a música continua dizendo, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Em sua luz. Percebam só, meus irmãos, nós acabamos de ouvir que João disse para nós. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos é essa. Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Então a gente precisa andar com ele, porque somente andando com ele nós nos alegraremos em sua luz e os nossos olhos serão abertos. Caso contrário, a gente vai continuar cego, sem ver, sem perceber. E com os olhos fechados, o que é que acontece? A gente perde muita coisa. Vocês tiveram essa experiência aqui, por mais bobinha que tenha sido. De fechou o olho, o pastor não estava mais aqui quando abriu. Ela revela muito bem o que a gente acaba vivendo por fecharmos os nossos olhos para o Senhor e deixarmos ali a nossa vista totalmente condicionada ao nosso pecado. Falamos sobre a necessidade de reconhecer pecado, e uma vez que isso acontece, a gente precisa também falar sobre o que fazer então. Ok, pastor, já entendi que eu sou pecador, já entendi que eu tenho dentro de mim uma natureza que me impulsiona para um lugar totalmente contrário do Senhor. O que Paulo está dizendo, carne contra espírito. Já entendi isso, o que eu faço agora? O que eu faço agora?
Esse mesmo texto vai dizer. Agora você precisa confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 9. Se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel, Ele é justo, o único que é justo de fato, não só para nos perdoar, mas para nos purificar de toda a injustiça. Purificação tem a ver com ser lavado, tem a ver com algo que estava sujo e deixou de estar, passou por um processo de purificação. Pureza tem a ver também com inocência, e a gente precisa passar por esse lugar da confissão, para que isso aconteça com cada um de nós. Confessar. A palavra usada aqui, no texto original, ela significa dizer o mesmo, concordar. A palavra é homologel. E quando a gente separa a primeira e a segunda parte, vai dizer assim, com dizer. Homo, juntos, lego, dizer. Com dizer, ou seja, concordar, dizer o mesmo. E aqui está uma coisa muito boa. Nós só somos capazes de confessar os nossos pecados se antes, por meio do Espírito Santo, nós formos convencidos deles. Nós só temos como confessar os nossos pecados se antes, por meio do Espírito Santo, nós formos transformados, os nossos olhos se abrirem. Não tem a ver com algo que você possa fazer, a não ser ter disposição no seu coração para isso, para um encontro com o Espírito Santo, para que Ele sonde o seu coração, para que Ele passeie pelo seu coração, nos lugares mais obscuros aí do seu coração, onde estão as tentações, os pecados mais horrendos do seu coração, para que Ele venha trazer isso à tona, e assim você então possa confessá-los. Quantos de nós já não tivemos experiências como essa, de em momentos de encontro com o Espírito Santo, sermos levados a um lugar de quebrantamento, a um lugar de contrição? Quantas promessas já não fizemos ao Senhor, quando nos quebrantamos, e que hoje a gente não tem mais olhos para elas? Quantas vezes eu e você já fizemos promessas, Senhor, se o Senhor me ajudar com isso, eu prometo que eu não faço mais aquilo. Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Promessas, votos diante do Senhor, que nós muitas vezes esquecemos, acabamos deixando de lado, porque os nossos olhos se voltaram mais uma vez para nós mesmos. Não estão mais olhando para Cristo, para a cruz de Cristo. Mas eu quero orar para que o Espírito Santo hoje, ele te alcance de uma maneira diferente. Essa experiência aqui é como se o Senhor, sabe, Ele nos apontasse o nosso pecado, e nós então concordássemos com Ele, dizendo, Senhor, é verdade, eu realmente sou falho nisso, eu concordo, estou dizendo o mesmo que o Senhor. Só que essa concordância agora ela é acompanhada por um arrependimento, por uma contrição, por uma tentativa de mudança de vida. Se nós andamos na luz, nós andamos com Ele, e os nossos pecados são revelados, a fim de que haja transformação. Transformação, eu e você, é isso que nós precisamos. Agora, se a gente diz que anda com Ele, mas não existe em nós nenhuma mudança, nenhuma transformação, então a gente precisa reconhecer que tem algo ferindo a nossa relação com Deus. A gente precisa reconhecer que tem algo ferindo a nossa intimidade com Deus, porque quem anda com Ele está na luz, e na luz tem transformação, tem mudança. Se a gente anda com Ele e não tem mudança, algo está ferindo esse relacionamento, porque Ele está dizendo assim, ei, fulano, olha isso aqui, você precisa mudar, mas a gente não está percebendo, tem algo ali, sabe, obstruindo esse canal de comunicação, tem um ruído ali, e muitas vezes é isso, os nossos olhos se fechando, os nossos ouvidos se fechando, e a gente se voltando para nós mesmos,
nós mesmos. Às vezes a gente, como igreja, fica tão preocupado, né, de gerar grandes avivamentos, grandes conferências, grandes experiências, grandes momentos. E nós nos esquecemos de olhar que na história da igreja, esses grandes momentos partiram de uma experiência de quebrantamento dos corações. Partiram de homens e mulheres que, quando já não esperavam mais nada, porque se viram diante do Senhor, sabe, arrependidos, ali desfrutaram de algo grandioso da parte do Senhor. A gente precisa voltar para esse lugar, para sermos transformados. Esses avivamentos, eles geraram muitos impactos sociais. Esses avivamentos mudaram famílias, mudaram sociedades inteiras, mudaram países inteiros. Alguns desses avivamentos, a gente olha na história, eles são seguidos de revoluções, de reformas. O povo é conscientizado da sua condição e passa a ser liberto dela, passa a buscar por justiça. A gente precisa ir para esse lugar de arrependimento. Estava falando hoje pela manhã, a gente está num momento bem complexo, assim por dizer. Um momento de campanhas eleitorais. Vocês têm visto por aí, bandeiras e mais bandeiras, carros e som e propagandas. Não posso parar o carro aqui na frente da igreja que eu saio, já tem ali um monte de papelzinho. E é candidato tal, e é isso, e é aquilo. E aí a gente se depara com uma oportunidade de mudar a nossa cidade. E é sempre essa fala, né? É a chance de nós mudarmos. Só que, meus irmãos, eu quero convidar vocês para que os seus olhos se abram e percebam de que a mudança não tem a ver só com quem a gente escolhe para estar num lugar de representação. A mudança começa em cada um de nós aqui. Quando, arrependido pelos nossos pecados, a gente para de querer ter as vantagens, dar os jeitinhos, porque eu mereço. Porque todo mundo faz, e faz pior. Se eu fizer desse jeitinho, não tem tanto problema assim. A corrupção começa aí. A gente não tem autoridade nenhuma para exigir menos corrupção na política, sendo que cada um de nós estamos vivendo de uma maneira como bem quer. Mas o verdadeiro arrependimento, aquele que olha para Jesus, ele não quer só um bom culto que arrepia. Ele quer levar essa mudança para a sociedade. Quem ama Jesus de verdade, gente, não só canta belas canções, mas também não fura fila. Parece bobeira, não parece? Mas é verdade. Porque ama tanto o Senhor, que tem dignidade, tem integridade, e não tira vantagem. E eu estava, esses tempos atrás, numa reunião de líderes religiosos, aqui da cidade, junto ao juiz, ali no fórum, e ele comentou que nesses anos dele de serviço no Ministério Público, ele nunca passou por uma cidade com uma política tão complexa, num lugar de inúmeros favores, de compra de votos. Sabe, meus irmãos, isso só acontece porque nós permitimos. Isso só acontece porque nós nos rendemos. Isso só acontece porque nós damos oportunidade para eles fazerem isso. Se você votar em mim, eu te passo na frente, na fila do negócio da saúde. Eu assisti um documentário esses dias, chamado Fé Não Fingida. Meus irmãos, umas irmãzinhas de oração, do coque, sabe? Vocês já assistiram? Alguém já assistiu esse documentário? Algumas pessoas. Gente, e elas com tanta segurança de quem elas são em Deus. E muitas vezes sem saber nem o que vão comer no dia seguinte. Mas não se rendendo aos jeitinhos. Com muita segurança de que o Senhor é provedor.
Sabe, quem ama Jesus confia na sua provisão, não dá jeitinho, não se vende, não se corrompe por um benefício que é momentâneo e depois te custa caro. A igreja precisa se manifestar nesse tempo de política como um lugar de justiça. O Senhor, Ele tem se manifestado como Deus justo entre nós e tem nos ensinado. E a gente precisa passar a viver dessa maneira. Gente, eu creio de todo o meu coração que o Senhor, Ele não precisa dos jeitinhos que a gente tenta dar. Ele não precisa. Eu tenho muitas histórias para contar para vocês. Eu quero contar só uma delas. Meus avós, num certo momento da vida deles, não tinham tão boas condições assim. E num contexto de não ter recursos de fato mesmo, para o gás, para a comida, a minha avó, ela conta de que ela orou, e tinha um passarinho que sempre vinha dentro da caixinha do correio dela fazer ninho. E ela sempre ia lá tirar, né? E é interessante, a minha avó, eu lembro assim, eles tinham um costume, agora por conta da saúde, não mais, né? Mas tinha um costume de sempre sentar na varanda, meu avô ler a Bíblia, minha avó orar, e nesse momento de oração, um passarinho veio e entrou na caixinha de correio e levantou de novo esse passarinho e faz ninho, eu tiro o ninho, e atrapalhando, porque vai colocar a carta, não consegue porque o passarinho estava lá. E num dia como esse, ela abre o ninho, abre a caixinha de correio, e o passarinho trouxe dentro do saquinho uma notinha de R$50. Num dia que não tinha dinheiro para o gás. Num dia que não tinha recurso para nada. Que não sabia o que iriam comer. R$50, há alguns anos atrás, era dinheiro, gente. Hoje em dia, você vai no mercado com R$50, você compra um negocinho ou outro, olha lá. Eu não estou falando isso para você ficar comovido e achar que agora um passarinho vai pousar na sua casa todos os dias com uma notinha de R$50, de R$200, vai. Não é isso. Eu estou dizendo para vocês que a gente não precisa se corromper, a gente não precisa se vender, a gente não precisa partir para um caminho de injustiça, de mentira, de engano, de pecado para viver. Porque mais importante do que eu e você, quem mais se importa com a nossa vida é o próprio Senhor. E Ele cuida de nós. A gente só não deve se dobrar. Então nós temos agora uma oportunidade de fazer diferente. Se você em algum momento da vida já foi essa pessoa que vendeu o seu voto, em nome de Jesus, que esse ano seja diferente. Você não vai ouvir do pastor aqui uma indicação de voto, não vai ter. Você não vai ver ninguém subindo aqui também para ter palavra. Mas vocês vão ouvir até as eleições um pastor que está tentando fazer com que sejamos íntegros. Uma chamada da parte da palavra para sermos íntegros, para nos arrependermos, para olharmos para a nossa vida e nos, transformarmos de fato. Não só aqui dentro da igreja, que é muito fácil ser crente aqui dentro, é muito fácil ter os olhos abertos aqui dentro, é muito fácil ver anjo aqui dentro, é muito fácil ter visão, sonho, profecia aqui dentro, porque o ambiente é completamente favorável. Só que sabe qual que é o meu sentimento? Que no momento que a gente sai daquela porta, a gente fecha os nossos olhos espirituais. E a gente vive a nossa vida como se o Senhor fosse só um apetrecho, que de domingo eu visto a minha roupa de crente, de domingo eu visto a minha capa, eu coloco os meus óculos, a minha lente cristã. Mas o Senhor, Ele quer ser promovido, proclamado a partir da sua vida. No momento que você sai aqui e pega um ônibus, que você encontra alguém, quando você vai para o seu trabalho. E a gente precisa falar do Senhor, meus irmãos. Precisa falar mais sobre o Senhor. A gente fica com vergonha, fica com medo, falta de ousadia. Nossos dias estão contados. Nada muda isso. E a gente tem a oportunidade do agora de falar dele. Falar sobre ele. A gente não pode se calar, porque nós já passamos por uma transformação. Nós sabemos de onde Deus nos tirou e aonde Ele tem nos colocado. O Senhor tem nos colocado num lugar de graça,
num lugar de perdão. Versículo 9, como nós lemos, nos diz isso. Ele é fiel, Ele é justo, Ele nos perdoa, Ele nos purifica de toda injustiça, de toda maldade, de toda corrupção. Ele é fiel porque Ele prometeu, e quando Ele promete, Ele cumpre, porque Ele não pode se contradizer. Ele é justo porque a justiça, ela foi feita por meio de Jesus. Esse é o maior ato de justiça que a gente poderia ver. Sabe, de alguém que, contra pessoas que o ferem, doa a sua vida. Doa a sua vida. Esse é um grande ensinamento da parte do Senhor. Hoje eu estava conversando com a Júlia, eu acho legal trazer isso aqui também para vocês. Ela comentou que ela viu um vídeo falando a respeito da abertura das Olimpíadas. E como os cristãos se sentiram feridos, como os cristãos se sentiram ameaçados, tal, e que absurdo, tal. Mas como isso é uma boa coisa. E talvez seja um espanto para alguns dizer assim, mas é bom isso? É uma boa coisa porque eles começaram uma conversa. E nós tivemos a oportunidade de manifestar Jesus. E nesse vídeo que ela estava vendo, era do Luca Martini, ele disse que ele estava num restaurante, e entrou um homem nesse restaurante, bravo, você quer um café? E aí o cara conversando com ele, dizendo assim, mas por que você está bravo? O que você não vai comer? Ele falou assim, não, por causa desse negócio de Olimpíada, o cara nem crente não era. Abertura é um absurdo e tal. E aí o Luca Martini falou com ele assim, mas você se sentiu incomodado com isso? Ele falou, sim, mas incomodado porque estão ferindo os cristãos ou o Deus dos cristãos? Não, os cristãos, porque eu não creio no Deus deles. Ele falou, tá, e qual que é o seu sentimento? O que você faria se você estivesse no lugar de Deus? Eu mataria todas essas pessoas. Ele falou, é justamente por causa disso que você não entendeu o Deus dos cristãos. Porque você está querendo um Deus à sua imagem, à sua semelhança, que na sua justiça tem um desejo de matar. Só que o Deus dos cristãos é um Deus que, quando é ofendido, oferece o seu filho no lugar para morrer. Essa é a justiça que nós temos que buscar. De quando alguém é ofendido, dá a sua vida. De quando alguém é ferido, entrega a sua vida. Caso contrário, nós continuaremos fazendo deuses à nossa imagem e à semelhança. Deuses irados, deuses vingativos que matariam todo mundo. Quando nosso Senhor ensinou que Ele entregou Jesus na cruz por mim, por você e por cada um destes que tem se levantado contra o nome dEle, numa tentativa de salvar cada uma dessas vidas. Nós não somos mais merecedores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos tão carentes quanto o pior dos pecadores. Só que nós temos um lugar de privilégio porque nós já percebemos. Que bondade da parte de Deus em se revelar para nós. Mas que desafio também agora nós temos. Agora de nós levarmos Cristo para outras pessoas. Será que se você estivesse no restaurante, você teria essa ousadia? Será que você teria essa esperteza de conduzir a conversa para esse caminho? Se os seus olhos se abrirem, o Senhor te dará as palavras que você precisa. O Senhor te dará as estratégias que você precisa. Assim como Ele deu para Estevão, que diante dos seus julgadores, dos seus algozes, foi ali preenchido de paz. E disse assim, Senhor, perdoa essas pessoas. Perdoa essas pessoas. Que o Senhor abra os nossos olhos. Para vivermos não só aqui, mas lá fora, uma vida digna de toda essa palavra que tem encontrado no nosso coração. Uma vida de inteireza, de compromisso com aquilo que tem aparecido diante de nós como palavra do Senhor. Abra os seus olhos, perceba o Senhor. Entregue-se aos momentos que Ele tem nos permitido viver. Se você insistir em ficar de olhos fechados, pode ser que você perca algo muito importante. Muito importante. E eu tenho orado e tenho compartilhado isso com vocês.
eu tenho falado para o Senhor: Senhor, não me permita ficar de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Não me permita. Tem misericórdia de mim, mas não me permita, Senhor, ficar de fora do que o Senhor tem feito nesse mundo, nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Essa palavra, ela tem 2 objetivos: abrir os nossos olhos em relação à forma como nós cultuamos, para que a nossa boca se encha de fato de riso, porque o Senhor tem feito grandes coisas entre nós. Salmo 126. Para que a gente, mesmo em meio a dias difíceis, frios, a gente consiga participar, cantar, louvar, se movimentar. Então, para que os nossos olhos sejam abertos nesse sentido, do privilégio que é cultuar, com essa ideia de que é porque nós somos resgatados. E a outra perspectiva é de que os nossos olhos sejam abertos para sermos, de fato, pessoas que levam a vida cristã com olhos abertos para fora das 4 paredes do templo. Para fora das 4 paredes do templo. Para que o nosso testemunho lá fora seja condizente com o que nós vivemos aqui. Eu fico, às vezes, com um sentimento de cansaço. Cansado, sabe? De tanta hipocrisia, de tanta gente que se diz algo e não é mais. O cristianismo, ele tem caído num lugar de não praticante, sabe? O crente não praticante. Eu sou cristão porque eu conheço, já ouvi falar de Jesus. Mas não existe isso, gente. Uma vez que os nossos olhos se abrem, eles se abrem e tocam a nossa vida por inteiro. Que o Senhor nos ajude a viver isso. Que o Senhor nos dê força, não